Geralmente, quando a galera pensa em navegar na internet, vem logo aquela ideia de que os grandes buscadores têm um mapa completo de tudo, né? É tipo olhar para a planta de uma cidade gigante. Com certeza. Aquela visão de cima, com cada rua principal, cada avenida comercial, tudo ali super iluminado, mapeado e à vista de todo mundo. Pois é, e isso traz um conforto absurdo pra gente. A gente adora a sensação de que absolutamente toda a informação humana tá ali a uma pesquisa rápida de distância. Mas se a gente pega os relatórios recentes de inteligência cibernética que levantamos para hoje, a ficha cai muito rápido. Aquele mapa bonitinho da cidade ignora completamente os túneis, os cofres subterrâneos e aquelas salas com portas super trancadas. Nossa, exato. E a nossa missão hoje é justamente desmistificar essas camadas ocultas, mapear o que realmente é a Surface, a Deep e a Dark Web. E olha, não se trata apenas de onde os criminosos se escondem, como a gente vê o tempo todo em filme de Hollywood. A gente está falando de uma arquitetura gigantesca de privacidade. Uma arquitetura que, por sinal, é onde a maior parte da nossa vida digital acontece de verdade. A galera geralmente imagina a Deep Web como um antro de criminosos, mas é muito diferente disso. Muito diferente. Para entender as partes mais obscuras, a gente precisa primeiro entender como a internet inteira está dividida e por que a maior parte dela já nasce invisível. É porque tem os robôs do Google, certo? Exato, os famosos crawlers. Sim. São robozinhos que ficam pulando de um link público para o outro. Eles leem o conteúdo e jogam no índice do buscador. Isso é a Surface Web, a superfície. Que é minúscula, né? Minúscula. Representa só os 4 a 10% da internet toda. Caramba, só isso? É tipo o que você fala em público, num megafone. O seu blog, um site de notícias, uma rede social aberta. Sim, mas aí o robô do Google esbarra numa tela de login. Ele não tem a sua senha, então ele não pode passar daquela porta. E nesse exato milissegundo, a gente entra na Deep Web, a rede profunda. E o tamanho disso é surreal. Os dados acadêmicos que a gente checou mostram que a Deep Web tem cerca de 7.500 terabytes de informação. Contra só 19 terabytes da Surface. É um oceano umas 400 a 500 vezes maior. Certo. Vamos destrinchar isso. Uma analogia muito boa que vi nos relatórios é a seguinte. A Surface Web é o que você fala em público. A Deep Web é o que você fala em particular, só para os seus amigos. Perfeito. A Deep Web é o seu internet banking, a sua caixa de entrada de e-mail, bancos de dados de hospitais, coisas do tipo. Ela exige autenticação. E a Dark Web seria aquele segredo que você esconde ativamente de todo mundo. Mas vem cá, por que tanta informação fica na Deep Web? Ah, isso é fundamental entender. A privacidade da Deep Web não é um defeito, é uma exigência legal. A gente tem leis como a GDPR lá fora e a nossa LGPD aqui no Brasil. Elas obrigam que dados sensíveis sejam blindados. Faz sentido, se o prontuário médico de todo mundo estivesse no Google, a sociedade entrava em colapso. Com certeza. A falsa sensação de que tudo que é oculto é ilegal gera muita confusão. A privacidade em massa é a regra do jogo. Tá, mas aí a gente desce para o fundo do poço. Abaixo da superfície e da Deep tem a Dark Web, que é menos de 0,01% da rede. E aqui a coisa muda de figura. Não é só colocar uma senha. É um sistema desenhado desde o começo para ser impossível de rastrear. Ela opera em redes criptografadas. E sabendo que é uma camada focada no segredo absoluto, fica a pergunta. Quem construiria um negócio projetado para ser impossível de rastrear? Olha, a origem quebra muito estereótipo. Não foram hackers de capôs num porão escuro. Foi a Marinha dos Estados Unidos. Peraí, a Marinha Americana inventou a Dark Web? Sim, o laboratório de pesquisas da Marinha lá nos anos 90. Foram 3 cientistas principais que criaram isso para mascarar a identidade de agentes infiltrados em missões de campo. Nossa, faz todo sentido estratégico. Se um espião americano em outro país manda um e-mail comum, o governo inimigo intercepta e descobre a origem do IP na hora. Exato. E para resolver isso, eles criaram o conceito central dessa rede, que é o Onion Routing, ou roteamento cebola. É como mandar uma carta dentro de várias caixas trancadas. Tipo assim, você manda para uma agência de correio e essa agência só tem a chave para abrir a primeira caixa. Isso. E dentro tem outra caixa trancada apontando para o próximo endereço.
No mundo digital, o seu tráfego é repassado por múltiplos nós voluntários espalhados pelo mundo, e cada etapa tem uma camada nova de criptografia. Então, o nó do meio não faz ideia de quem mandou a mensagem original e nem para onde ela vai no final. Nenhuma ideia. Ele só sabe quem o entregou para ele e para quem ele tem que repassar. Por isso, os endereços lá não terminam em .com, eles terminam em .onion. Só que tem um furo nessa história, não tem? Se o governo militar criou essa joia da segurança para proteger espiões, por que eles liberaram um projeto para o público em 2002? O fascinante aqui é o seguinte: o anonimato digital só funciona de verdade se você estiver no meio de uma multidão. Como assim? Pensa bem, se só agentes da Marinha usassem um sistema criptografado super estranho, qualquer tráfego nele seria imediatamente identificado como militar pelos inimigos. Ah, entendi. Eles não saberiam o que está escrito, mas saberiam que é um espião americano falando. Exatamente. Liberar para a população, para ativistas e jornalistas, criou o ruído necessário para esconder as operações oficiais. É jogar uma agulha no meio de um palheiro gigante. Genial. E com o tempo isso evoluiu para ferramentas bem pesadas de segurança, né? O tal do OPSEC, operações de segurança. Hoje o navegador Tor é o padrão, mas tem sistemas operacionais inteiros só para isso. Tem sim, como o Tails OS e o Onyx. O Tails, por exemplo, é um sistema operacional amnésico. Você roda ele direto de um pendrive. Amnésico tipo, ele esquece o que você fez? Literalmente. Ele roda só na memória RAM do computador. Então, no segundo em que você desliga a máquina ou puxa o pendrive, a energia corta e apaga absolutamente qualquer rastro físico. Que loucura. Isso não deixa nenhum histórico para o perito achar depois. Mas, para quem não quer ir tão longe, hoje em dia até navegadores comuns estão pegando umas ideias de privacidade, né? Sim, navegadores como o LibreWolf e o Movad, que já vem com VPN integrada. Tem o Brave também e o Ungoogled Chromium, focados em cortar os rastreadores. Aqui a coisa fica realmente interessante para mim. Se a ideia da Dark Web é ser um ambiente totalmente secreto e não ser indexada pelo Google, como é que as pessoas acham as coisas lá dentro? Existir um buscador na Dark Web não destrói o propósito da coisa? Destruiria se fosse um buscador eficiente como os que a gente usa no dia a dia. Mas os motores de busca de lá, tipo o AMIA ou o Torch, funcionam de um jeito bem rudimentar. Não tem indexação em tempo real, né? Não tem. Os sites mudam de endereço ou somem de um dia para o outro. O AMI até tenta focar em pesquisas seguras e remove conteúdo abusivo quando o pessoal denuncia. E o Torch? O Torch já foca em cobertura máxima. Exibe tudo sem limpar nada. É super útil para investigadores, mas é um mar de spam e sites falsos. O DuckDuckGo também tem uma versão no Tor, e as equipes de segurança usam muito Dark Search para procurar ameaças de forma automatizada. Mas o perigo de clicar num link errado lá deve ser gigantesco. Muito. A regra principal de OPSEC lá é desativar o JavaScript do navegador. Por que o JavaScript? Porque é uma linguagem que roda na sua máquina. Se um site malicioso rodar um script no seu computador, ele pode contornar a rede do Tor, descobrir o seu IP real e enviar de volta para o criminoso. Ou seja, acabou o anonimato em 1 segundo. Isso é bizarro. Mas sabendo como entrar e como buscar, o que exatamente habita esse espaço invisível hoje? É só um antro criminoso ou tem um lado bom? Tem uma dualidade muito forte. O lado legítimo é real. Jornalistas investigativos, o pessoal do Wikileaks, cidadãos em regimes opressivos usam muito. Na Primavera Árabe, por exemplo, o pessoal usou muito Tor para driblar a censura dos governos, certo? Sim, foi fundamental para organizar os protestos sem que o governo bloqueasse a internet ou prendesse os ativistas. Mas a mesma tecnologia que salva a vida de um ativista numa ditadura é usada para vender os dados do seu cartão de crédito roubado. Porque os dados que vimos da Recorded Future mostram que 57% dos mercados lá dentro são ilícitos. E se a gente conectar isso com um cenário maior, a gente vê que o crime cibernético se corporativizou total. Corporativizou, tipo, virou empresa. Virou uma cadeia de suprimentos estruturada. Não é mais aquele hacker solitário de filme. Hoje eles vendem ransomware como serviço, o famoso RaaS. Então o cara que invade a empresa não é necessariamente o mesmo que cobra o resgate. Quase nunca é. Tem uma figura chamada Initial Access Broker, o corretor de acesso inicial.
É como se fosse um corretor de imóveis do crime, né? Ele não rouba a sua casa, ele só descobre que a janela dos fundos está aberta e vende a localização dessa janela para quem paga mais. Essa analogia é perfeita. O cara só escaneia vulnerabilidades, invade a rede e vende a porta aberta em fóruns. Grupos gigantes como o Medusa, o Wing e o Cicada 3301 funcionam assim. Eles compram a entrada, usam um software de extorsão que já vem até com suporte técnico para as vítimas pagarem e pronto. O crime cibernético virou uma franquia de fast food. E isso reduz drasticamente a barreira de entrada técnica. Qualquer pessoa com intenção ruim e algum dinheiro pode lançar um ataque global terrível. Diante dessa economia criminosa robusta e anônima, como as autoridades conseguem investigar alguma coisa, especialmente aqui no Brasil? Deve ser um pesadelo achar provas no ambiente que apaga os rastros matematicamente. É um desafio colossal. A investigação toda depende de prova digital, que é muito volátil, né? Não tem um suporte físico ali. E aqui no Brasil a gente tem o Marco Civil da Internet de 2014, que ajuda um pouco nisso. Ajuda bastante. Ele estabelece prazos de guarda. Os provedores de conexão precisam guardar seus registros de acesso por 1 ano. E os provedores de aplicação, tipo redes sociais, por 6 meses. E a polícia pode pedir o congelamento desses dados preventivamente, né? Sem ordem judicial. Eles ligam e falam, preserva essa conta que estamos investigando. Podem pedir a preservação, exato. Mas, para ter acesso ao conteúdo mesmo, aí exige ordem judicial rigorosa. Só que tem um problema técnico no meio do caminho chamado CGNAT. O esgotamento dos IPs. Então, o que tudo isso significa? Esse problema do CGNAT é como a polícia ter a placa de um carro de fuga que cometeu um assalto. Mas aí eles descobrem que essa exata mesma placa está em 1000 carros idênticos rodando na mesma rodovia ao mesmo tempo. E eles precisam saber quem estava no volante daquele carro específico naquele exato milissegundo. É bem isso. Como o IPv4 esgotou, os provedores dividem um único endereço IP com milhares de usuários. Então a polícia chega com o IP, mas precisa saber a porta lógica. Sem a porta lógica associada, a investigação simplesmente trava. Eles sabem que um dos 1000 clientes cometeu o crime, mas não sabem qual. Exato. E tem o fator internacional. O crime digital não tem fronteiras. Antes, para conseguir dados de uma empresa americana, o Brasil dependia de um tratado de assistência legal, o MLAT. Nossa, o MLAT demorava muito, né? Meses, até anos de burocracia, de papelada diplomática. Demais. Mais recentemente, o Brasil passou a integrar a Convenção de Budapeste. Isso foi um baita avanço, porque permite uma cooperação bem mais direta e rápida para obter provas lá fora. E o STF aqui também mudou o tom com as Big Techs, não mudou? Mudou. O Supremo já decidiu que as empresas de tecnologia estrangeiras que atuam no Brasil têm que respeitar as leis daqui, incluindo o Marco Civil. Não rola mais a desculpa de que os servidores estão no exterior e por isso não vão entregar os dados. O cerco está fechando, pelo menos no papel. Cara, que jornada a gente fez hoje. Começamos entendendo que o Google só raspa a superfície e mergulhamos num oceano de intranets e contas privadas. Zewa inventou. Vimos navegadores amnésicos, buscadores que parecem o Velho Oeste, e como o crime se profissionalizou como uma empresa terceirizada. E, claro, como o Brasil está lutando para rastrear placa de carro repetida no meio do trânsito da internet. Sabe, considerando tudo isso, fica um pensamento provocativo para a gente encerrar. Esse anonimato moderno, que protege jornalistas e ativistas, mas que também blinda a máfia cibernética, ele é uma faca de 2 gumes muito perigosa. Com certeza. É o paradoxo da privacidade. Então surge uma dúvida existencial para o nosso futuro tecnológico. Será que a sociedade vai precisar inventar uma arquitetura de internet completamente nova, tipo uma web 3.0 governamental? Nossa, um ambiente onde a privacidade absoluta não seja excludente à responsabilização legal. Exato. Será que tem como desenhar um sistema seguro sem que ele sirva de esconderijo perfeito para predadores globais? Isso é papo pra gente perder o sono, viu? Mas é a grande pergunta que fica para quem tá ouvindo a gente agora. Fica aí o questionamento profundo para vocês refletirem. A tecnologia evolui, mas os dilemas humanos continuam os mesmos. Muito bem dito.
Bom, pessoal, muito obrigado por acompanharem mais essa investigação profunda do nosso mundo digital. Continuem questionando tudo, explorando esses mistérios todos, e a gente se vê na próxima. Até lá!